Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. O Dedo de Prosa começa com uma história. Há um tempo, numa tarde como as outras, Dona Marta estava atarefada com seus afazeres na cozinha e nem se deu conta que o seu neto Pedro não tinha voltado da escola. A princípio achou que era um atraso bobo, como outros do passado. Deve ter ido jogar bola ou passou na casa de algum amigo e perdeu a hora de novo. E olha que ela sempre recomendou, se for passar em algum lugar depois da escola, me avise. Deve ter sido isso. Ele esqueceu de me avisar de novo. Mas o tempo passou e nada de notícias do menino, nem dele atender o celular. O telefone tocou algumas vezes sem resposta. Aí o coração apertou, a angústia tomou conta dela. Cadê esse menino? Ligou para os amigos, para a família e nada. Ninguém sabia do Pedro. Marta sabia. Pedro desapareceu. Pela sua cabeça só passava as piores imagens. Meu Deus, ela rezou, protege esse menino. Não deixa nada de ruim acontecer. As lágrimas desciam pelo rosto. E Marta pensava, tem que esperar 24 horas para registrar um desaparecimento. Mas será mesmo? Entre uma lágrima e outra, resolveu perguntar à vizinha, que sabia das coisas. Nada disso, Dona Marta. Isso é lenda. Vamos agora na delegacia. Eu vou com a senhora. E foi o que ela fez. O policial da recepção, acostumado com essas histórias, atendeu ela com presteza. A senhora tem razão em vir rápido. Quanto antes começarmos a busca, melhor. E assim a busca começou. Foi feito um boletim de ocorrência, as patrulhas foram avisadas, os amigos acionados e as redes sociais fervilharam com fotos e pedidos de ajuda. O zelador do prédio onde o menino estudava lembrou-se de um detalhe. Viu um garoto parecido entrando no metrô. E assim, seguindo os rastros que a pressa permitiu, chegaram até ele. Perdido, assustado, mas bem. Pedro tinha resolvido ir numa loja nova comprar uma camisa do seu time, mas desceu na estação errada e se perdeu. Roubaram seu celular e sua carteira. Não tinha como voltar para casa e não se lembrava o telefone da avó de cabeça. Nessa história, um conto de ficção, no final deu tudo certo. Dessa vez, mas podia ter sido diferente, se não fosse a rapidez com que se mexeram. O desaparecimento de uma pessoa é sempre um momento de desespero e angústia, mas agir rápido pode fazer toda a diferença. Cada minuto conta. E nós temos algumas dicas importantes no caso de desaparecimento de alguém. Pode ser criança, adolescente, idoso, qualquer um. O primeiro passo é verificar se há registro da pessoa desaparecida nos serviços de emergência, como SAMU e bombeiros. Na sequência, registre o BO, o boletim de ocorrência, o mais rápido possível. Avise os amigos, familiares e divulgue a informação para todo mundo nas redes sociais e grupos nos aplicativos de mensagem. Se preciso, busque apoio jurídico e especializado. Mas o que a gente quer que você grave desse Dedo de Prosa de hoje é isso. Não espere 24 horas, não precisa. Se alguém sumiu e você está preocupado, comece a agir agora. O tempo pode ser a diferença entre encontrar a pessoa ou não. É verdade. E existe mesmo essa lenda, né? Antigamente se falava isso. Você tem que esperar 24 horas. Mas em 24 horas a pessoa já está muito longe, né? Por exemplo, se ela for, sei lá, um sequestro, uma coisa assim, em 24 horas você não acha nunca mais, né? É verdade. E os serviços de investigação sempre falam que quanto mais rápido, melhor. E principalmente as primeiras horas após o desaparecimento são cruciais para que os serviços de investigação, a polícia, possa ter mais condições de achar essa pessoa, de encontrar esse desaparecido. Quanto mais rápido, melhor. Então o que a gente quer que você grave é isso. Não precisa esperar 24 horas. Não precisa. É, e mais conversa, rápido, né? Conversa com as pessoas. Sim.
vai conversar com o vizinho, com o dono da padaria, com lugares que geralmente você frequenta ou que a pessoa que desapareceu frequenta, Grupos de zap, Exatamente, né? grupo Famílias, de zap, passa uma foto aí pra todo mundo. amigos. Lembra aí que roupa que a pessoa tava, isso é super importante, né, pra ajudar também. E vamos lá. E olha, tenta manter a calma. É difícil, é mais fácil falar do que fazer nessa hora, porque realmente passa um filme, é bem complicado. Eu lembro até de um período que a dona Raquel aqui ficou bem complicada. Tensa. Porque o filho deu aquela desaparecida básica, não era nada. Não era, graças a Deus não foi nada, mas deu uma sumida. Passou da hora, né? E aí você começa e passa 1 hora e passa 2 horas. Você já imagina, né, mil coisas. Não é fácil, mas é sempre bom tentar manter a calma e fazer o que a Raquel fez, que foi entrar nos grupos de zap, acionar os vizinhos e aí pouco tempo depois o rapaz encontrado, apareceu. Foi encontrado. É hora da agenda do Senado para essa quinta. Agenda do Senado. Hoje, às 10 horas, temos sessão plenária de premiações e condecorações para a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz para 19 personalidades de diferentes áreas e com trajetórias marcantes. Entre elas, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Também às 10 horas da manhã, Raquel, tem sessão deliberativa da CRE, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E na pauta, diversos acordos internacionais. Você pode acompanhar tudo o que acontece aqui no Senado em senado.leg.br/atividade ou na rede Senado de Rádio. Se você quiser, também pode baixar o aplicativo Senado Digital. Por lá você também tem todas as informações da agenda do Senado, inclusive acompanha tudo que acontece pela rádio e também pela TV Senado. Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato. Tem fake news que vai e volta. É o caso da informação de que o Senado vai votar o projeto que cria o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Vamos deixar a jornalista Esther Monteiro, do serviço Senado Verifica Fato ou Fake, explicar essa história pra gente. Bom dia, Esther. Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Já falamos aqui que o Senado Verifica recebe pedidos de informação sobre projetos de lei em andamento no Senado. E que nem sempre o que o cidadã quer é verificar se a informação é verdadeira ou não. Quer saber sobre o andamento de uma proposta de seu interesse, se já foi aprovada, se já virou lei. Como a política de uso do serviço prevê, a gente não faz a verificação nesse caso, porque na verdade é um pedido de informação e não uma verificação. Mas ninguém fica sem resposta. A gente entende que o combate à desinformação exige que se disponibilize dados de forma transparente para evitar que a má informação seja utilizada para enganar as pessoas, ou seja, evitar que um erro seja passado adiante numa escala em que vira fake news. Hoje vamos dar outro exemplo de proposta legislativa que é usada para desinformar e é uma fake news que vai e volta. O Senado Verifica recebe regularmente pedido de cidadãos que querem saber se o 14º salário de pensionistas do INSS será pago. Geralmente, mensagens sobre esse assunto circulam próximo ao pagamento do 13º no meio do ano, porque vários trabalhadores recebem o adiantamento do 13º em junho ou julho, por aí, e no final do ano. Quem propaga esse tipo de mensagem tem um objetivo: dar golpe financeiro contra pessoas de boa fé. Fique atento. A criação de um 14º salário de pensionistas do INSS já teve andamento no Senado, sim, mas é uma proposta que foi arquivada sem análise. A ideia seria assegurar esse benefício pelo menos durante a pandemia de Covid-19. Depois, na mesma época, foi apresentado um projeto semelhante na Câmara dos Deputados, mas que ainda não foi aprovado. Está esperando a criação de uma comissão especial para analisar a matéria, ou seja, ainda não é uma lei. Portanto, se você receber mensagem falando sobre a criação de um 14º salário para aposentados e pensionistas, já sabe, isso não é verdade. E não custa nada repetir. Não se deixe enganar por mensagens compartilhadas nas redes sociais e no WhatsApp. Cheque primeiro
se o que você recebeu é verdadeiro. Vai atrás de informação confiável. Se é sobre o Senado, o melhor lugar para isso é o site do Senado. É uma busca simples que pode ser feita no celular ou computador. Digite o número do projeto ou o assunto e confira o andamento. Não está conseguindo conferir? Tudo bem. Manda mensagem para o Senado Verifica, pelo e-mail senadoverifica@senado.leg.br ou pelo WhatsApp 619-8190-0601. Você também pode usar o canal da Ouvidoria do Senado pelo telefone 0800-061-2211. A ligação é gratuita de todo o Brasil. E a gente confere sua mensagem. Mas também não deixe de tomar os cuidados que você precisa ter como hábito na sua vida para não cair numa fake news. Se você não conhece as pessoas que enviam a mensagem, se a mensagem é exagerada, se pede para compartilhar logo para o maior número de pessoas, nem perca seu tempo. Ajude a evitar que isso se espalhe, não compartilhe. É assim que você pode participar também no combate à desinformação. E você, Gisele, Raquel, como é que vocês fazem quando recebem aquela mensagem que já deixa vocês desconfiados assim que bota o olho no celular? Olha, eu como já acompanho o Senado Verifica, Fato ou Fake, já sei de todas as manhas com relação a fake news. Verdade. Então chegou com muita urgência, pediu para compartilhar logo. Eu já acendo aquele sinal de alerta e antes de compartilhar qualquer coisa, simplesmente procuro ver a fonte, saber de onde é que essa notícia vem, porque compartilhar ao primeiro clique é tudo que o espalhador de fake news quer. É verdade. Ó, Esther, eu fico até com medo de clicar nesses links que a gente recebe assim, sabe? Eu nem abro para te falar a verdade, eu dou uma ignorada. Isso aí é importante. Esther Monteiro, jornalista da Rádio Senado, e toda quinta-feira aqui no Conexão Senado, no Senado Verifica, Fato ou Fake, ajudando você a reconhecer fake news e a não espalhar desinformação por aí. Quinta-feira tem mais, né, Esther? Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Entrevista. Em 15 de março de 1985, o Brasil vivia o fim de um ciclo sombrio e o início de um novo momento político e social. O país se despedia da ditadura militar e começava a trilhar o caminho da redemocratização, um processo que visava reconstruir a democracia e garantir maior participação popular. E o Arquivo do Senado Federal tem registros importantes sobre esse período tão especial da história do Brasil. Por isso a equipe do arquivo preparou um hot site para os 40 anos de redemocratização. Para falar sobre esse hot site, os documentos históricos, o trabalho do arquivo, a gente recebe aqui no estúdio Alexandre Alves e Suelen Bidinotto, do Serviço de Gestão de Acervo Permanente do Senado Federal, o Arquivo do Senado. Suelen, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom, a gente vai começar falando sobre esse hot site, sobre os 40 anos de redemocratização. Alexandre, o que é que a gente vai encontrar nesse hot site? Bom dia de novo. Nós vamos encontrar, na verdade, uma tentativa de tentar desconstruir aquela ideia no Brasil de que cidadania é sinônimo de voto, sabe? O que a gente tentou fazer com esse hot site é demonstrar que há várias formas de exercer a nossa cidadania. Então, cidadania é uma forma de agir no mundo, de se reconhecer, de lutar por mais condições sociais e também por maior participação política. Então, no hot site nós escolhemos alguns momentos dessa nossa trajetória nacional, sabe? Então, nós comentamos um pouquinho sobre o mito da independência, nós falamos das resistências escravistas, abordamos também dos movimentos trabalhistas, né? Que foram tão importantes, né? Para melhores condições de trabalho, que depois Vargas aproveitou justamente dessa luta deles. E, obviamente, por conta dos 40 anos da redemocratização, nós falamos, né? De como foi a participação popular nessa Assembleia Nacional Constituinte, né? A título de curiosidade, foram apresentadas 122 emendas populares. Então, que mostra que o povo
estava Participação realmente popular, né? querendo participar, literalmente, desse processo tão importante e democrático do nosso país. Interessante. Você falando aí, Alexandre, eu fiquei pensando, é muita coisa, muito material, muito dado. Quanto tempo levou para vocês organizarem esse hot site? Olha, esse trabalho, vou ser bem sincero, foi em torno de um mês, sabe? Ele é parte de um projeto mais amplo, né, de história pública que a gente está desenvolvendo lá no arquivo permanente. Então, assim, por conta, né, dessa efeméride, a gente organizou rapidamente os documentos. Mas, assim, ainda muito lá, é um trabalho riquíssimo, a gente tem muitos documentos. Então, assim, dentro desse processo, né, desse projeto, melhor dizendo, a gente selecionou aqueles documentos que são mais conhecidos, né? Então, nós escolhemos algumas fotos das diretas já, né? O movimento que tentou escolher de maneira direta, né? O presidente da República. A gente tem a ata da reunião extraordinária que deu posse ao presidente, né? O vice-presidente, melhor dizendo, José Sarney, né? Enquanto esperavam que o Tancredo Neves se recuperasse. Então, a gente tem os termos de posse justamente do Tancredo Neves, né? Que foi tornado sem efeito. Nós temos também o Plano Cruzado, o Plano Brescia Pereira. Nós temos a PEC 43, que deu origem a emenda constitucional número 26, que foi conhecida como emendão, sabe? Então, assim, nós temos vários documentos que contam um pouquinho desse processo de redemocratização. Exatamente, eu queria falar também com a Suelen exatamente sobre esses documentos, porque o acervo deve ser enorme, Suelen, o arquivo do Senado é muito rico. E quais os documentos mais interessantes sobre esse período que o arquivo do Senado possui? A gente já começou a falar em alguns deles, mas traz pra gente, porque eu tenho certeza que há uma curiosidade do ouvinte em saber o que é que tem no acervo do Senado, e principalmente sobre esse período dos 40 anos da redemocratização. Perfeito. Para quem não é de Brasília, que não pode vir, né, ao arquivo do Senado, nós temos uma plataforma de difusão desses documentos. É o arquivo digital do Senado Federal, tá? Para você acessar, que está nos ouvindo, atom, A-T-O-M, atom.senado.leg.br. Nessa plataforma, sobre esse período que nós estamos conversando, sobre a redemocratização, nessa plataforma do arquivo digital, você vai buscar redemocratização. Essa palavra chama-se ponto de acesso, né? Numa descrição arquivística. Então, se você buscar redemocratização, você vai ter duas respostas, os dois resultados, que são as mensagens que o Alexandre falou, a mensagem 48 e a mensagem 49. Para quem está nos ouvindo, é um documento que está datilografado e ele foi descrito arquivisticamente. Então, você tem acesso a uma digitalização com uma alta qualidade e um documento descrito arquivisticamente. Quando o documento é datilografado, é mais fácil de você entender, mas tem documentos no acervo que são manuscritos. A transcrição, a descrição nos ajuda muito nesse trabalho, tá? E aí, o que trata? A mensagem 48, que vocês vão ter o acesso, né, nessa plataforma, ela foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo Sarney, que é o presidente Sarney à época, propondo a convocação da Assembleia Constituinte, com propósito de democratização da sociedade, né, do Estado, e fixando a data da sessão, da primeira sessão da legislatura, com a promulgação da nova Constituição. E o quórum já de maioria absoluta, determinando a adoção do projeto de emendas nesse assunto. E o trabalho que a gente tem lá no arquivo digital, que está relacionado à redemocratização, é a mensagem 49, tá? É de 5 de julho de 1895. Ela também foi encaminhada ao Congresso pelo presidente Sarney, aditando a mensagem anterior, que é a mensagem 48. E solicitando a atribuição de caráter preferencial o recebimento da proposta emenda constitucional número 43. O que trata essa emenda constitucional 43? Convocação da Assembleia Constituinte. Estavam preparando o Congresso Nacional para uma nova Constituição, para um período de redemocratização, de abertura, né, tanto do Legislativo, a abertura da população. Que resultou na Constituição de 88. Sim, que resultou. A propósito, a Constituição de 1988, o senhor sabe onde ela é guardada? Não, tenho curiosidade em saber. Sim, o original está no arquivo do Senado, ele é bem guardado, ele é protegido com todo carinho, porque é um patrimônio meu, seu, é nosso. E a gente tem ela também digitalizada, o acesso de todo mundo com um clique. Eu queria já aproveitar isso que você falou e perguntar com relação à questão de
visitas. Sim. É possível? Porque Sim. muita gente, principalmente quem vem aqui a Brasília, tem essa curiosidade de saber da história política. Que documentos o arquivo do Senado tem? A gente sabe que tem um acervo muito rico e vários documentos importantes. Mas isso está aberto à visitação? Como é que a pessoa faz? Sim, visitas e pesquisas são bem-vindas. As visitas e as pesquisas de pessoas e instituições são feitas mediante agendamento. No e-mail arquivo@senado.leg.br. Você, no caso, uma visita já solicita seu dia, seu horário e a gente adequa as agendas. A pesquisa é a mesma coisa. Você vai procurar o que você buscar de informação sobre o seu objeto de pesquisa e nós vamos ver se nós temos no acervo aquele assunto. Por exemplo, redemocratização, você vai solicitar uma pesquisa, você já não precisa solicitar, você já vai ter isso disponível na página do arquivo digital. Então, sobre redemocratização, nós já estamos disponibilizando essa documentação. E é uma coisa interessante, principalmente com relação a jornalistas, historiadores, pesquisadores que precisam de uma fonte primária, né? Digamos assim. Como isso acontece, Alexandre? Exatamente. O documento, na realidade, ele é uma forma de se mediar com esse passado, sabe? Então, assim, para contar uma história ou até para sanar algumas curiosidades, a gente precisa desse registro histórico, sabe? Então, o arquivo, ele é o guardião, né? Ele é o mantenedor dessa informação. Então, ele que faz vamos dizer assim, esse meio de campo entre o Senado, o pesquisador, o curioso. E como a Su comentou, é só enviar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br, que a gente está lá, esperando, ansioso por visitas e por mais pesquisas que também ajudam a nos engrandecer. Por falar em documentos, eu tenho uma pergunta que qual é o documento mais antigo que o arquivo do Senado tem no seu acervo? O documento mais antigo é a ata da primeira sessão preparatória. O começo do trabalho do Legislativo, o começo do Legislativo do Senado, né, que é a Câmara dos Senadores à época do Império, é uma ata da sessão preparatória de 29 de abril de 1826. Lembrando, o Senado foi previsto no artigo 40 da Constituição de 1824, a criação, ele foi previsto em 24. A sua efetivação acontece 2 anos depois, 1826. Então, esse é o documento mais antigo que vocês têm lá. Isso. E é verdade que a Lei Áurea está lá também? Sim, é o autógrafo da Lei Áurea, eu tenho muito orgulho dele, né? Nós temos algumas frentes de trabalho de descrição, né, no arquivo digital. E a minha felicidade é estar na frente do livro dos autógrafos. Esse livro dos autógrafos são 52 livros com autógrafos de lei. O processo legislativo, ele começa com o projeto de lei ou projeto de resolução. No caso, a Lei Áurea especificamente, ela é um projeto de lei que foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo ministro da Agricultura, o Rodrigo Augusto da Silva. Ele, a mando da Isabel, que estava a mando do imperador Pedro II, apresentou o projeto e lá foi tramitado e depois, posteriormente, 3 dias depois, veio para o Senado, né, para a Câmara dos Senadores à época e teve a tramitação por aqui. Olha, legal demais a gente ter a possibilidade de ver documentos como esse, documentos que formam a nossa história, né? Documentos geradores da nossa história. Com relação à questão também do arquivo, o arquivo também, além dos documentos, tem toda a iconografia, fotografias, tudo isso está disponível para pesquisadores, jornalistas, para quem quiser pesquisar, né? Isso, Suela? Sim. Só voltando um pouquinho à Lei Áurea, se você quiser ver a Lei Áurea, você vai ver ela digital. Olha que facilidade. Você não vê só o autógrafo, você vai ver o dossiê completo, com o projeto, com a emenda, com a requisição, né, da comissão especial para examinação da lei, do projeto de lei. Então, isso tudo está digitalizado. O nosso acervo, além da Lei Áurea, tem outros documentos, né, que são os termos de posse, por exemplo, o volume 2, que envolve esse período da redemocratização, que é o termo de posse que tem o Tancredo Neves não assinando, melhor, que foi tornado sem efeito, tá? Foi registrado o termo, é um livro registrado o termo de posse e ele foi tornado sem efeito porque o Tancredo veio a falecer, né? Aí a posse seguinte é o Sarney, então é um livro que tem essa sequência dos presidentes. De todos os presidentes do período da redemocratização. Da regência. Desculpa, do período do começo da República, desde 1891 até os dias atuais. Ou seja, quando o ouvinte está acompanhando a posse de um novo presidente e ele assina o termo de posse, aquilo ali tudo depois vai para o arquivo. Para o arquivo do Senado. E isso é um documento que é público, né? Então a gente faz aos poucos a descrição desses documentos na plataforma do arquivo.
Bom demais. Suelen Bidinotto e Alexandre Alves, eu gostaria que vocês mais uma vez fizessem aí o convite para que as pessoas que estão aqui por Brasília ou que ouvem a Rádio Senado em todo o Brasil e um dia vão visitar Brasília, tenham interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o arquivo do Senado, fica à vontade. Então, visite o arquivo mediante, né, o agendamento arquivo@senado.leg.br, bem como a gente também recebe pesquisas. Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe uma pesquisa que você pensa assim, historiador sabe tudo, arquivista sabe tudo. Não, graças a Deus a gente não sabe tudo. Gente, é um acervo, são 11 acervos. Nós temos no acervo 5, conversando especificamente sobre documentos permanentes. Quando a gente abre uma caixa, quando a gente abre um envelope, é um mundo que a gente descobre. É um tesouro. Né? E é um tesouro maravilhoso. A gente precisa conversar sobre isso. Então venham nos visitar, por favor. Alexandre. A Su resumiu muito bem. É muito gratificante, né, trabalhar em uma instituição com acervo, com documentos assim tão importantes que ajudam a contar a nossa história, a nossa memória nacionais. Então, caso tenham interesse, estão mais do que convidados e convidadas para conhecer o arquivo do Senado Federal. Venham. Gente, uma conversa maravilhosa, eu teria muitas outras coisas a perguntar, mas vou convidá-los para que em outras oportunidades vocês venham aqui também, que da próxima vez eu quero saber mais como é que faz a questão da manutenção dos documentos, porque documentos tão especiais e tão preciosos, Sim. Precisam de uma manutenção adequada, né? E a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença aqui da Suelen e também do Alexandre. Muito obrigado pela participação e sucesso ao Arquivo do Senado. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Entrevista. E a Rádio Senado ganhou mais um prêmio. Na noite de ontem, isso mesmo. O Adriano Faria recebeu o 18º Prêmio Abracopel de Jornalismo na categoria Mídia Eletrônica Digital Rádio, com o dedo de prosa, o perigo dos acidentes elétricos nas férias escolares. E o Adriano Faria está na ponta da linha com a gente, direto de São Paulo, para falar dessa premiação. Adriano Faria, bom dia, amigo. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Raquel. Bom dia, Isaura, Mauro, todos os ouvintes da Rádio Senado. Bom dia, Adriano. Adriano, quer dizer que então que a Rádio Senado no Prêmio Abracopel de Jornalismo já pode pedir música, né? 3 vezes premiada, 2 vezes só com o dedo de prosa. Conta pra gente como é que foi a festa de ontem aí em São Paulo e parabéns pelo prêmio. Oi, Gesiel, obrigado. É um prêmio que é para toda a Rádio Senado. Como eu falei ontem na fala após receber o prêmio, a Rádio Senado é um orgulho trabalhar na Rádio Senado, porque nós no dia a dia, né, discutimos pautas, discutimos assuntos, e a ideia é levar para o ouvinte temas que realmente são de utilidade pública, como esse, que foi o tema do Dedo de Prosa. Ele foi ao ar em janeiro desse ano, sobre a questão das crianças em casa e o perigo das instalações elétricas. Então, na época, chamou muita atenção quando o release da Abracopel, né, que cuida da segurança de instalações elétricas, chegou, que 40 crianças morrem por ano vítimas de acidentes com eletricidade em todo o país. Isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, ou seja, todos os anos 40 crianças, né, têm aí a vida interrompida por conta desses acidentes elétricos. Então, ontem, na premiação, falou-se muito, né, teve a apresentação do anuário anual da Abracopel, que fala dos acidentes elétricos em nosso país, e são muitos acidentes. E como os especialistas disseram ontem na apresentação do relatório, a eletricidade é uma força controlável, só que é preciso tomar alguns cuidados em relação à fiação, à tomada, postes, aterramento. E infelizmente nós aqui no Brasil estamos muito longe, em geral, de dar a devida importância à segurança das instalações elétricas. É a gambiarra dentro de casa, é aquela tomada com um monte de benjamins, né? Um monte de tomadas pintadas, é fio desencapado passando no meio da casa, é fio fora da especificação
talvez ali abastecendo equipamentos que requerem muita energia, aí um incêndio é uma questão de tempo. Enfim, se destacou muito ontem da segurança das instalações elétricas, e depois da apresentação do anuário veio a premiação. O Adriano, hoje vários ouvintes já mandaram mensagens aqui parabenizando você pelo prêmio, porque a gente já começou o programa falando dessa notícia excelente que você foi o vencedor, e o Dedo de Prosa, que sempre abre o nosso Conexão todos os dias, sempre tem aquela pegada de informação e serviço, né? Que vem tendo reconhecimento nacional. É a rádio que está fazendo o seu papel, né, Adriano? E como âncora e editor do programa, você tem visto a evolução do radiojornalismo nos últimos tempos? Verdade, Raquel. Nós procuramos, no dia a dia, na rádio, fazer uma linguagem que cumpre a vocação do rádio. É um ajudante, o ouvinte se sentir como amigos falando com ele dentro de casa. E essa é a proposta do Dedo de Prosa, usar uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem mais informal. É como um bate-papo entre duas pessoas amigas, o ouvinte e os apresentadores. No caso, 3 pessoas, né? Os apresentadores. Porque dessa forma entendemos que o rádio cumpre seu papel também, né? De informar, de levar informação útil em tempos de fake news, em que notícias falsas, até a Esther, né, Monteiro, agora há pouco, no Senado Verifica, falou sobre isso. Como hoje é difícil, muitas vezes, para a gente identificar uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. E o rádio tem a credibilidade já que é característica dele. E quando essa credibilidade vem com informação, com uma linguagem que toca o coração do ouvinte, aí é o casamento perfeito. E ficamos muito felizes com isso. E a própria evolução do rádio, como você disse, porque hoje o rádio enfrenta concorrência da internet, da TV, de outras mídias, e já muito se falou sobre a extinção do rádio. O rádio iria deixar de existir e por aí vai. Só que tenho percebido, né, que o próprio radiojornalismo nos últimos anos tem essa pegada de estar mais próximo do ouvinte. E isso só o rádio pode fazer. A internet não consegue, a TV não consegue, e o rádio continua se reinventando e melhorando cada vez mais a vocação que ele tem, que é estar sempre próximo do ouvinte. Olha, Adriano, realmente a gente fica muito feliz com mais um reconhecimento, mais um prêmio. Parabéns para você, como editor do Dedo de Prosa, como âncora do Conexão Senado e como colega nosso que nos ensina sempre, todos os dias aqui. Traga esse caneco aqui, mais um para a Rádio Senado. Parabéns para toda a equipe, especialmente para você que ontem representou muito bem todos nós aí na Fiesp em São Paulo. E já que você está aí em São Paulo, vai na final do Paulistão hoje, Adriano Faria? Gesiel, vontade até que não falta, mas até ontem, conversando com motorista aplicativo, de táxi, que a gente rodou aqui para São Paulo, perguntei aí como é que é a logística lá. Aí falou que é metrô, né? Metrô, porque o estádio do Corinthians fica bem próximo da estação do metrô, o pessoal vai de metrô. Mas aquele negócio, a gente acostumou a dormir cedo, né? De Conexão Senado. Imagina você ir pegar um metrô numa cidade que você não está acostumado a andar, né? Ver o jogo lá. E os ingressos também já devem estar todos lotados, né? Vendidos, né? Porque é um jogo com muita expectativa. Imagina, então, conseguir o ingresso, né? Até pelo valor do ingresso, depois voltar bem tarde da noite. Aí eu não me animei, não. Acho que eu vou assistir pela televisão, assim como vocês. Eu vou tentar falar com a Leila Pereira para ver se ela descobre um camarote para você, tá bom? Nossa, tá tão influente. Se ela conseguir um helicóptero aqui, né? Mas olha, falou em camarote, já pensou em helicóptero, você não pode dar a mão, né? Carro voador, né? Porque tá tendo em teste aí, fizemos aí uma entrevista sobre carro voador, quem sabe aí.
Porque Adriano, querido. Mas de camarote é uma boa, gostei dessa aí. Não é? Tá bom. Fica esperando aí um zap ao longo do dia. Parabéns, Adriano. A gente já tá com saudades, viu? Um grande abraço e mais uma vez, bom demais. Mais um prêmio pra Rádio Senado, mais um especial aí pra você. E a gente fica feliz com isso demais. Parabéns. Em nome de toda a Rádio Senado, a gente dá os parabéns pro Adriano Faria, que ele merece demais esse prêmio. Ele é um exemplo aqui para toda a equipe da Rádio Senado. Gente, muito obrigado. Fico emocionado com as palavras generosas de vocês. Mas assim, vocês falaram que estou ensinando. Na verdade, eu sou um aluno de todos vocês. Quando vejo toda a equipe trabalhando junta, escolhendo as pautas, sugerindo pautas. Essa mesmo do Dedo de Prosa foi a Ana Beatriz Santos, que recebeu o e-mail e passou para a equipe, né? Olha, isso aqui dá um dedo de prosa legal. E realmente deu um dedo de prosa muito interessante, muito legal, e o resultado foi esse. Então, na verdade, eu vou aprendendo com vocês e todo mundo vai fazendo aí o trabalho, dando o seu melhor. Mas muito obrigado a vocês, um abraço e segunda-feira estamos aí para mostrar o prêmio para vocês. Beleza, então, Adriano, grande abraço, bom dia e curte aí os seus dias de São Paulo. Valeu, Adriano, parabéns.